Olá amigos, muito bem-vindos. Estamos em mais uma palestra sobre o tema Lições do Êxodo, Jornada para Canaã, e nesta experiência espiritual que estamos a fazer com o estudo do livro de Êxodo, temos aprendido certamente coisas que nos ajudam a perceber que existe um paralelo entre uma experiência vivida há cerca de 3.500 anos atrás e o tempo atual em que nos encontramos. Assim como o Egito, estávamos a ver já no domingo passado, que começou a ser fustigado pelo poder do Senhor com 10 pragas, ou começou a ser, nós vimos no domingo passado, portanto, as primeiras 5 pragas, cada uma delas tinha um propósito didático muito específico. Cada uma destas pragas tinha como objetivo mostrar ao povo egípcio que existe um Deus verdadeiro que tem controle sobre todos os elementos da natureza, inclusive sobre todas as forças da natureza que o homem, na sua mentalidade mística ou mítica, imagina que possam ter algum tipo de poder divino ou celestial. E desta maneira, queridos amigos, aquilo que os egípcios puderam aprender a duras custas, em grande medida por conta da dureza do coração do seu rei, do seu faraó, por conta da arrogância e da obstinação deste homem que persistentemente insistia em não reconhecer que o Deus dos Hebreus era verdadeiramente o Senhor do universo e o Criador de tudo aquilo que existe. Hoje nós vamos ter a oportunidade de continuar a ver algo mais e entendermos também as lições espirituais que foram ensinadas ao povo egípcio a respeito de cada uma destas pragas, mas sobretudo ajudar-nos a entender a nós mesmos como é que também, passados 35 séculos, nós podemos aprender com estas dolorosas experiências que caíram sobre o Egito. Lições que podem ser úteis para o nosso próprio crescimento espiritual também. Por isso, querido amigo, convido-o a continuar nesta jornada através da Bíblia, para um crescimento espiritual que possa representar para si e para cada um de nós algo que nos ajude a estarmos mais próximos do Senhor. Estamos já no capítulo 9 e o verso com o qual vamos começar, o início, portanto, da nossa leitura, será o verso 10. Êxodo, capítulo 9, e vamos ler o verso 10. Ele provavelmente está a aparecer aí na tela do seu computador ou do seu telemóvel, do seu tablet, e você poderá ler juntamente comigo. E diz assim: e eles, referindo-se, portanto, a Moisés e a Arão, eles tomaram a cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Só fazendo um pequeno contexto, um pequeno resumo de contextualização. A última praga que vimos, portanto, no domingo, era a praga da peste nos animais. E agora, então, aparece novamente uma outra maldição que Deus, de alguma forma, lança sobre o Egito. Mas nós não podemos esquecer aqui uma coisa muito importante, é que, embora Deus estivesse a lançar sobre o Egito situações ou manifestações caóticas do seu poder, no fundo o grande objetivo deste Deus de amor, que é apresentado nas Escrituras como alguém que se interessa de forma íntima pelos seus filhos, era realmente chamar a atenção deste povo, mostrar a esta nação que por tantos anos havia se habituado a adorar as forças da natureza, a adorar elementos que na realidade não passavam de obras e de criaturas do próprio Deus, para que estas pessoas fossem levadas a deixar de olhar para a criatura e olharem para o Criador. E, querido amigo, pense no seguinte: será que hoje não estamos a viver realidades tão distintas assim? Será que não estamos hoje, quem sabe, a adorar as criaturas, a dar por mais importância àqueles que talvez sejam, portanto, sejam seres humanos que, como nós, são falhos, e quando, por exemplo, colocamos a nossa confiança, a nossa fé em líderes nacionais, líderes mundiais? Não estou com isso a fazer um discurso anarquista, dizendo que nós devemos ser desobedientes àqueles que lideram a nossa nação. Mas a verdade é que, quando alguém tem como Senhor o Deus do universo, por mais que possam parecer sábias as decisões dos líderes dos nossos países ou do mundo em que vivemos,
ainda assim estamos a falar de pessoas que são finitas. São criaturas, são seres como nós, que sentem-se tristes, que sentem-se com medo, não conhecem o futuro. São pessoas que, como nós, também enfrentam as mesmas dificuldades, como qualquer outro ser humano. E a grande realidade, querido amigo, é que, independentemente das pessoas que você conheça, que você admire, que você observe, ainda assim elas continuam a ser criaturas de Deus e estão bastante distantes daquilo que efetivamente é o ser do próprio Deus. Ainda uma outra ideia muito importante. Tudo aquilo que o ser humano pode criar, como recursos da tecnologia, como os benefícios da ciência, ou como inclusive os próprios bens materiais que trazem algum conforto à nossa vida e que enchem por vezes de algum glamour a existência do ser humano, nada disto efetivamente vale a pena, comparado com aquilo que Deus tem para a vida daqueles que o amam e que desejam entregar-lhe a existência. Esta é a razão pela qual, querido amigo, as 10 pragas do livro de Êxodo continuam ainda a ser uma mensagem altamente relevante para nós hoje, porque são um solene aviso, uma eloquente advertência de que você e eu precisamos colocar a nossa confiança em coisas mais concretas do que aquilo que o nosso mundo nos oferece. Existe um Deus que está de braços abertos, à espera dos seus filhos para o receber no seu abraço carinhoso, no seu plano de vida que inclui o perdão, o arrependimento, a reconciliação com o céu e, sobretudo, a paz celestial que vai invadir o coração daqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. E sabem, queridos amigos, quando nós encontramos efetivamente este Deus a manifestar-se de uma forma tão forte, tão poderosa aos egípcios, podemos perceber que, na verdade, este Deus queria que este povo com uma cultura impressionante, com um legado histórico fascinante, mas que eles pudessem, efetivamente, usar toda a influência para poderem eles mesmos também serem uma bênção ao resto da humanidade. E é uma grande pena. Nós não vamos ter tempo para falar sobre isto aqui, mas é uma pena grandiosa que o Egito não tivesse aproveitado as oportunidades soberbas que teve de poder conhecer o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de todos os heróis que por ali palmilharam naquelas terras egípcias. E foi de forma humilhante que este povo deixou que o Deus dos hebreus passasse pelas suas vidas, passasse pela história da sua nação. E sabem, há um detalhe muito interessante. Historicamente, os egípcios sempre tiveram uma característica que os definiu. Eles foram um povo que, ao longo de muitas dinastias e de vários séculos, fizeram questão de deixar a sua história gravada naquilo que existia de mais duradouro, a rocha. Contudo, estes monumentos egípcios nunca gravavam os aspectos negativos da sua história. Ainda que muitas vezes estes aspectos pudessem efetivamente ser manifestações do poder de Deus para resgatar este povo a um plano muito superior que Deus podia ter para com eles. Querido amigo, talvez você e eu possamos estar a passar por um momento difícil na nossa vida. Mas é justamente nestas ocasiões dolorosas e difíceis que Deus se manifesta presente ao nosso lado, que Deus se manifesta com a sua graça para nos capacitar com as virtudes espirituais que nós precisamos para crescer e para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E agora ali estavam, como acabamos de ler, ali estavam Moisés e Arão, com a mão cheia de cinza, para poder, de alguma forma, mais uma vez manifestar o poder de Deus. E ao aquela cinza ser atirada ao ar, espalhou-se por toda a extensão do Egito, vindo a manifestar-se através de uma praga dolorosa, de chagas, provavelmente úlceras, ou até, diríamos assim, algum outro tipo de manifestação dolorosa de doença, que fazia com que, inclusive até os próprios magos, porque o verso 11 vai dizer que os próprios magos, que até então tinham passado sem serem atingidos pelas pragas, agora eles foram tocados efetivamente pelo dedo de Deus. E agora reparem que em cada uma das 10 pragas, Deus vai intensificando
de alguma forma, e passo a expressão, mas a intensidade da força do seu poder sobre os egípcios. E agora então o que acontece? Esta praga dolorosa manifesta-se entre o povo. Mas diz a Bíblia ainda, no verso 12, que o Senhor, porém, via o coração do faraó endurecido cada vez mais. Algumas Bíblias, algumas traduções dizem que o Senhor endureceu o coração do faraó. Na primeira palestra que tivemos sobre as lições do Êxodo, recordam-se, queridos amigos, que tínhamos percebido que uma das razões pelas quais aparece frequentemente no livro de Êxodo a expressão de que Deus endurecia o coração do faraó, porque, na realidade, de acordo com a mentalidade hebraica, Deus, por ser soberano do universo, Ele é responsável por tudo. Mesmo que não seja Ele o causador de um determinado fenómeno, mas Deus tem poder e a sua soberania está sobre todo o universo. Por isso, quando alguma coisa acontece, seja ela boa ou má, Deus acaba por ser responsável efetivamente por isto. E então é por esta razão que vamos encontrar, ao final de cada praga, falar a respeito do endurecimento do coração do faraó e sendo atribuído a Deus justamente, efetivamente, esta responsabilidade. Mas agora passamos à sétima praga. Esta foi a sexta e agora passamos à sétima praga. Interessantemente, a sétima praga, ela já tem também um nível de intensidade e de gravidade muito superior em relação à primeira. Contudo, Deus vai fazer algo que manifesta mais uma vez a sua graça e a sua misericórdia. Deus vai avisar o faraó daquilo que haveria de acontecer. E particularmente chegamos agora no verso 15 e 16 do capítulo 9, onde Deus diz isto: porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído. Algumas traduções, e talvez esta possa ser a tradução que o querido amigo esteja a acompanhar a leitura deste texto, o verso 15 diz assim: porque eu já poderia ter estendido a minha mão sobre vós, dando a entender aqui uma coisa, e esta tradução é muito interessante, porque ela leva-nos a perceber que Deus está aqui a manifestar cuidado e misericórdia. A tradução que eu li, que é uma tradução bastante comum e bastante conhecida na língua portuguesa, esta tradução dá a entender que Deus parecia estar a predestinar o faraó para ser um instrumento de vergonha sobre o qual Deus iria tripudiar, fazendo com que todo o seu poder se manifestasse a partir justamente da atitude orgulhosa do rei. Mas, na verdade, Deus não predestinou o faraó para ser um instrumento de fracasso. Deus não predestinou o faraó para ser um homem rude e arrogante. Não, Deus deu a este homem a oportunidade dele poder aceitar a sua salvação. E como, por exemplo, outros monarcas do passado. Lembramos aqui, por exemplo, do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor acabou por se converter, apesar de ser um homem também profundamente orgulhoso, um monarca extremamente determinado. O rei do Egito, que nós acreditamos ter sido Amenhotep II, da 18ª dinastia, poderia ele mesmo também ter feito esta opção de aceitar ao Senhor. Mas repare aquilo que o texto vai dizer. O verso 16 continua dizendo: mas deveras isto, e por isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Querido amigo, é mais ou menos como se Deus estivesse a dizer àquele rei arrogante, vaidoso e presunçoso: olha, eu tenho estado a reter a minha mão, ainda não veio, diríamos assim, a praga mais pesada. O pior ainda está para vir. Arrepende-te. Reconhece o meu poder. Podemos ouvir Deus suplicar ao coração daquele faraó, porque coisas efetivamente maiores poderão vir ainda sobre ti. Mas existe ainda uma segunda ideia, é que o meu nome, diz Deus, para que o meu nome seja conhecido sobre toda a terra. É interessante que, apesar de não existir nenhum registro na iconografia ou nos registros históricos egípcios, ainda assim a história das 10 pragas é talvez uma das histórias mais conhecidas a respeito de todo o Egito.
É possível que poucas pessoas saibam muita coisa a respeito de quem foi a 18ª dinastia, mas certamente muitos cristãos, pelo mundo afora, já ouviram falar sobre as 10 pragas do Egito. Muitas pessoas, em muitas ocasiões, ouviram pregadores anunciar efetivamente esta história que de fato é cheia de importância e cheia de relevância espiritual. E agora então, Deus vai anunciar ao faraó aquela que haveria de ser a próxima praga, a próxima tragédia que haveria de ser apresentada ao povo egípcio. E seria efetivamente uma saraivada monumental, nunca antes vista na longa história do Egito, que haveria de se precipitar sobre toda a nação. E reparemos que o Egito era de fato um país de grande superfície geográfica. E agora então, notem, no Egito, dadas as condições geográficas e climatéricas, o Egito não é um país onde chova com abundância, muito menos seja um país onde com frequência possam aparecer este tipo de tempestades, como são descritas aqui, tempestades com granizo e com trovoada. Mas esta tempestade, além de não ser uma tempestade localizada, porque era uma tempestade que aconteceu por todo o país, ainda nos diz a Bíblia que ela veio com toda a intensidade. Mas é interessante percebermos aqui uma coisa, que Deus, por meio de Moisés e Arão, avisaram, não só o faraó, mas de alguma forma, a notícia espalhou-se. E Moisés disse, vocês tenham atenção, todo o gado que está no campo, todas as pessoas que estão no campo a cuidar dos animais, todos os trabalhadores que estão no campo, estes devem regressar a casa, devem efetivamente regressar até lugares onde possam ficar abrigados e desta maneira, então, eles serão protegidos. A Bíblia diz que alguns dos servos do faraó, alguns dos súditos egípcios, acabaram por ouvir isto. Eles tinham se apercebido nas últimas ou nas 6 pragas anteriores que o Deus dos hebreus efetivamente cumpria a sua palavra. E eles também tinham percebido que Deus protegia particularmente os hebreus. E desta forma, então, algumas pessoas recolheram justamente o seu gado, disseram aos seus empregados para virem para casa. Sabem, o clima do Egito, por ser um clima quente, um clima morno boa parte do ano, permitia inclusive que mesmo os trabalhos de campo pudessem ser feitos pelos operários que acabavam muitas vezes por pernoitar justamente ao redor ou nas proximidades dos próprios lugares, dos próprios campos de cultivo. Costumavam, por vezes, dormir em cabanas muito simples, que precariamente eram construídas nas proximidades do terreno que estava a ser cultivado. E assim, desta forma, aqueles que tiveram o cuidado de convidar ou de pedir aos escravos para recuarem, para voltarem para o interior das casas e ali se protegerem, estes foram salvos. Mas aqueles que ficaram no campo, aqueles que desdenharam da informação dada por Moisés e por Arão, estes acabaram por perder os seus animais, acabaram por perder também os seus trabalhadores. E agora então, nós vemos mais uma vez Deus ter que lutar com este faraó que endurecia persistentemente o coração. E agora então nós vamos passar, portanto, à 8ª praga. Esta praga é a praga dos gafanhotos. E ela começa a ser descrita, efetivamente, no capítulo 10 do livro de Êxodo. E nós vamos perceber aqui, mais uma vez, algo surpreendente. É que a intensidade e a gravidade desta nova manifestação do poder de Deus haveria de ser verdadeiramente avassaladora. Se o querido amigo prestou atenção, repare que as primeiras 6 pragas do Egito, o povo de alguma forma estava com o seu rei. O faraó e a classe sacerdotal tinham a confiança da nação. Mas na 7ª praga nós já começamos a perceber algo diferente, ou seja, o povo já começa a questionar de forma muito séria se de fato o faraó, como se acreditava que fosse a encarnação do próprio Deus, dos próprios deuses egípcios, se ele efetivamente estava em condições de proteger a nação contra este que era aparentemente um Deus frágil que tinha como seu povo um povo de escravos. E isto leva-nos a perceber, queridos amigos, que até na mentalidade
fortemente arraigada a misticismo e a superstição, como era a mentalidade religiosa dos egípcios, até esta mentalidade estava a ser, de alguma forma, vencida pela força da evidência do poder, da manifestação do poder de Deus no Egito. Interessantemente, o povo, a partir de agora, vai começar efetivamente a distanciar-se da autoridade moral e religiosa do faraó e da dominante classe sacerdotal. Mas agora então vem a praga dos gafanhotos. E reparem no seguinte: os gafanhotos são conhecidos por serem animais tremendamente vorazes no seu apetite. A Bíblia descreve que uma nuvem gigantesca com milhares de milhões de animaizinhos, de insetos, veio do lado do deserto da Arábia. Interessantemente, o deserto da Arábia não seria um local onde habitualmente pudessem surgir espontaneamente grandes populações de gafanhotos. Até porque o deserto da Arábia é justamente isso, é um deserto. E não haveria condições para que, de acordo com, enfim, um clima especial, pudesse haver uma superpopulação de gafanhotos a desenvolver-se num ano excepcionalmente vantajoso para o desenvolvimento destes insetos. Normalmente o Egito, quando era invadido por pragas de gafanhotos, e isto não era uma realidade assim tão estranha, costumavam os gafanhotos vir justamente do lado oposto, vir da região da Líbia, da região da Etiópia, portanto do lado oeste do Egito, e não do lado leste, do lado do nascente do sol. E o que é mais surpreendente ainda é que a descrição que é feita desta praga é que ela ocupa a extensão completa do território do Egito. Mostrando, portanto, que havia algo verdadeiramente sobrenatural, não só na procedência geográfica dos animaizinhos, dos gafanhotos, mas também na extensão que esta praga efetivamente alcançou. E a Bíblia diz-nos que ao final do terceiro dia, o faraó estava de tal forma incomodado com esta situação que ele vai suplicar aos servos de Deus, a Moisés e a Arão, que pudessem efetivamente interceder. Ele vai dizer: eu pequei. Pela segunda vez, isto aconteceu na sétima praga, e agora vai acontecer novamente. O faraó reconhece. Só que este reconhecimento era movido por sentimentos de remorsos e não era algo que pudesse ser de fato concreto, de fato honesto, de um coração verdadeiramente arrependido. Interessantemente, nós vamos encontrar na narrativa do texto Moisés, apesar de conhecer muito bem a natureza do coração deste faraó, apesar de lhe adivinhar quase os pensamentos e as motivações, mas ele vai, ainda assim, pacientemente, dar o benefício da dúvida e interceder diante de Deus, suplicando, pedindo em favor do faraó, exatamente como este homem pedia, e as pragas eram retiradas. Mas a verdade é que logo após a retirada da praga, o faraó endurecia novamente o seu coração. E é significativo percebermos que o faraó, além de ser desleal nos seus compromissos para com Deus, ainda acabava por vezes por zombar dos próprios servos de Deus. Sabem, queridos amigos, não foi esta a primeira vez, nem haveria de ser a última, nem deixará ainda de acontecer até o final da história do nosso planeta, em que o pecado governar de alguma forma este mundo. Não deixará de acontecer que os filhos de Deus sejam por vezes alvo de zombaria ou de descrédito. Na verdade, o mundo em que vivemos e o contexto de pecado em que nos encontramos, ele é algo que é irracional e que é, sobretudo, algo que não faz sentido, porque não faz sentido que o justo sofra e o pecador prospere. Não faz sentido que uma pessoa que foi bondosa ao longo da sua vida, que sofra uma doença terrível que lhe tire a vida precocemente. Não faz sentido que um trabalhador que é honesto e dedicado seja, por resultado de uma conspiração, destituído do seu cargo, muitas vezes até preterido numa nomeação ou numa promoção, ou às vezes até em situações mais dramáticas em que pessoas honestas são postas na rua e aqueles que são desleais, aqueles que são, enfim, pessoas de mau caráter permanecem nos seus trabalhos.
Mas uma coisa é verdade, querido amigo, é que Deus não está a dormir. Deus, efetivamente, não se esconde diante das injustiças. Deus não se coloca à margem destas situações. Pelo contrário, Deus continua atento. E um dia Ele se levantará. E quando o Senhor se levantar, como é dito, por exemplo, em capítulos como capítulo 7, do livro de Daniel, quando é descrito o Senhor se levantar em juízo, é efetivamente para vindicar aqueles que lhe forem fiéis, fazer justiça, repor o direito diante das situações de injustiça. Mas agora então, finalmente, chegamos à 9ª praga. E a 9ª praga pode parecer que, para nós, ocidentais, pessoas que vivem no mundo do século XXI, pode parecer aparentemente que é talvez a mais fraca de todas as pragas. Eu lembro-me quando, há alguns anos atrás, era professor de ensino religioso e contava aos meus alunos do 5º ano a história das pragas do Egito. Eles diziam, entusiasmados, puxa vida, cada uma das pragas era mais intensa, e sentiam com entusiasmo ali que Deus, de alguma forma, estava a dar uma grande surra aos deuses egípcios e a castigar ferozmente os egípcios. E muitas vezes os meus alunos, enfim, com algum entusiasmo, um tanto mórbido, acabavam por vibrar com toda aquela situação, mas ficavam um pouco decepcionados quando chegávamos à 9ª praga, e à espera de que viesse alguma coisa verdadeiramente terrível, mas afinal vêm 3 dias de escuridão. E eles dizem, mas isto não é nada. Bom, é que nós precisamos efetivamente entender um pouquinho da mentalidade egípcia e do contexto cultural. Recorda-se, amigo, que há algum tempo atrás nós falámos a respeito da manifestação do poder de Deus quando a vara de Moisés se transformou diante do faraó em serpente. E você recorda-se que nós mencionámos ali que aquela palavra que era usada para descrever o tipo de animal no qual a vara se transformou é uma palavra que descreve alguém ou um animal monstruoso. E você deve-se recordar também que naquela altura dissemos que aquele animal monstruoso era parecido com o que no imaginário dos egípcios era um ser mítico chamado Apófis ou também Apep. Os egípcios acreditavam que no submundo, no mundo escuro do caos, por onde o sol cada noite passava até nascer no dia seguinte, ele tinha uma luta titânica onde todos os deuses se envolviam cada noite para fazerem com que a serpente maligna, Apófis ou Apep, fosse vencida para que no dia seguinte o sol pudesse novamente nascer vitorioso e brilhante. Os sacerdotes egípcios tinham uma série de encantamentos e de cerimoniais que faziam com o sentido de ajudar os deuses a lutarem de forma heroica contra a grande serpente do caos e do mal, que era justamente esta que lutava contra o sol e que ameaçava destruir. Uma das razões pelas quais os egípcios efetivamente tinham um medo pavoroso da escuridão. E agora imagine, querido amigo, quando o Egito, naquele dia, o sol se põe, e na manhã seguinte, quando era expectável o sol nascer, o sol não nasce. E durante as próximas 24 horas o sol continua completamente escurecido. Não havia luz, não havia nenhuma luz no Egito. E isto continuou por 48 horas. E finalmente, mais um dia ainda. Imagine o pavor que ia na cabeça, na mente daquele povo egípcio. Eles pensavam que efetivamente tinha acontecido o fim do mundo e que tudo aquilo que eles conheciam iria mergulhar no caos primitivo do qual o universo tinha sido tirado na altura da criação, de acordo com a mitologia egípcia. E isto foi verdadeiramente apavorante. É por esta razão que nós vamos encontrar Moisés sendo chamado às pressas pelo faraó para que efetivamente Moisés pudesse pedir e interceder a Deus para que fosse retirada esta maldição sobre o Egito. Mas agora há aqui uma coisa muito importante que você e eu precisamos entender, queridos amigos. É que assim como era assustador para o povo egípcio a escuridão, e assim como nos lares dos hebreus podia haver luz, e havia luz que efetivamente podia iluminar e trazer
serenidade e calma ao povo do Senhor. Hoje nós também estamos a viver exatamente um período muito semelhante, de trevas. Não trevas físicas, não ausência de radiação luminosa, mas estamos a viver trevas espirituais. É interessante que quando nós vamos ao livro ao Evangelho de João, ao capítulo 1, vamos encontrar ali Jesus sendo-nos apresentado como a luz do mundo. E eu gostaria de convidá-lo, querido amigo, a que pudesse olhar para o Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 9. Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler o verso 9, quando diz ali: estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e os que creem no seu nome. O verso 13 continua dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Querido amigo, a luz do mundo é efetivamente a pessoa de Jesus. Interessantemente, nós vamos encontrar na Bíblia Jesus muitas vezes se autodefinindo como várias coisas. Jesus apresenta-se como a verdade, Jesus apresenta-se como a porta, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus disse em algumas ocasiões: eu sou a vida. Outras vezes ele disse que ele era o bom pastor ou era a água da vida e por aí adiante. Contudo, em todas estas analogias que Jesus impõe sobre si mesmo, ele quer demonstrar algum aspecto importante que de alguma maneira representa o seu caráter e a importância da sua vida ou da sua existência para este mundo. A ideia da luz está há muito tempo dramatizada naquilo que era o simbolismo do santuário. No santuário existia um candelabro de 7 braços que estava permanentemente aceso. Existia um mecanismo que permitia que o candelabro fosse abastecido sem que as lâmpadas fossem apagadas. E quando alguém no acampamento hebreu passava perto do santuário, dentro de algumas semanas vamos ter a oportunidade de estudar a respeito da construção do santuário. Vamos falar um pouquinho mais sobre as lições que dali tiramos. Mas hoje vamos avançar um pouquinho para podermos entender algo de espiritual que este episódio nos ensina. Quando algum hebreu à noite passava perto do santuário, via aquela luz que tremulava dentro do santuário, que era a luz da presença de Deus, a luz da presença do conhecimento e da verdade de Deus, que dava ao povo a condição de, no meio das trevas espirituais do mundo, poderem olhar com lucidez e poderem tomar decisões inteligentes e sábias, baseados na vontade de Deus. O Senhor sempre quis que o seu povo fosse conhecido por um povo de luz, fossem conhecidos por serem pessoas com uma clarividência e com uma lucidez particular que os ajudasse efetivamente a serem eles mesmos também uma luz para o próprio mundo. Mas é interessante nós encontrarmos na Bíblia Jesus que nos é apresentado como aquele que quer efetivamente, ao entrar nas nossas vidas, trazer-nos também a bênção da luz na nossa própria existência. Jesus não é só a luz do mundo, mas Ele quer que esta luz, a sua luz, entre na nossa vida. Por quê? Porque de alguma forma, querido amigo e prezado irmão que nos escuta neste momento, Deus também quer que você seja a luz do mundo. É interessante que nós vamos encontrar Jesus fazer esta afirmação justamente no capítulo 5. Jesus, queridos amigos, veio ao mundo para que a sua luz, para que o conhecimento da sua palavra pudesse libertar você do medo, da escravidão, do engano, da opressão que o inimigo de Deus coloca sobre a vida do ser humano. Com Deus não existe medo, com Deus não existe ignorância. Ao lado do Senhor Jesus Cristo, a verdade nos liberta e nos traz, diríamos assim, a condição de olharmos e de entendermos o que está a acontecer na nossa vida e percebermos que tudo isto faz parte de um grande plano, de um plano maravilhoso, onde o final será vida eterna para todos aqueles que se alinharem ao lado da vontade de Deus.
tenho comentado com amigos e com pessoas com quem me relaciono, que os tempos que nós estamos a viver hoje são tempos diferentes. A última geração que viveu uma pandemia que se poderia assemelhar àquela que estamos a viver hoje, esta geração já deixou de existir. É a geração, talvez, que foi a geração que deu origem aos nossos avós. Certamente já não existem mais as pessoas que viveram ou que conheceram os efeitos da gripe espanhola. Por isso, o tempo que estamos a viver é um tempo completamente distinto para nós, para esta sociedade que se habituou às vacinas, aos remédios, aos comprimidos para todos os sintomas de mal-estar. Mas uma coisa é verdade, querido amigo, se você conhece a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, estes tempos novos não são desconhecidos. Porque Jesus deixou bem claro que nos últimos tempos efetivamente surgiriam dificuldades, mas Ele recomendou-nos, como está em São Lucas no capítulo 21, no verso 28, quando vires todas estas coisas acontecer, disse Jesus, quando vocês observarem estes acontecimentos, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Querido amigo, você e eu, pela bênção que temos de conhecer a palavra de Deus, pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia, de alguma forma, nós podemos efetivamente ser uma luz para o mundo. E aquilo que Deus quer que você seja, é que você possa ser, ainda que um pequeno espelho, um pequeno refletor da luz celestial, que você possa, como um filho de Deus, como um irmão de Jesus, ser efetivamente um ponto de luz para o mundo. Porque Jesus disse-nos, vós sois a luz do mundo. A minha oração, querido amigo, é que você e eu possamos ser efetivamente esta luz, através da nossa forma de viver, através da esperança com que passamos estes dias difíceis e tenebrosos pelos quais o nosso planeta está a passar. Que você e eu sejamos esta luz, luz do amor, luz da esperança, luz da verdade e luz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor o abençoe. É minha oração para todos nós nesta noite. Amém.